Olá, tá começando mais um Futebol Liberta. É o esporte que mais amamos praticado na nossa pátria-mãe, Latinoamérica. E aqui você já sabe, nós vamos desbravar os territórios desse torneio que simboliza o nosso povo, a Taça Libertadores da América. Eu já estou aqui com Deni Rubo, Douglas Dias, nosso querido Jonas Pequeno Gafanhoto e também o Marcelo Bezerra nessa missão muito prazerosa e também complicada de analisar aí as oitavas de final da Taça Libertadores de América. Já nós estamos gravando hoje, né? Eu sou Lucas Martins, mais uma vez me esqueceram de me apresentar. São exatamente 8h15 dessa sexta-feira, dia 14. Estamos gravando no dia 14. Faz exatamente 20 dias da última gravação. Nós tivemos aí um intervalo maior aí nesse último tempo para esperar a definição, né? E agora a gente tem a definição de que lado da chave vai o Grêmio que se classificou. Nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa, né? Mas o assunto principal hoje é essa classificação heróica do Grêmio. E é assim que a gente vai começar. Eu já chamo então aqui para a gente conversar com o Douglas Dias, o nosso setorista do Grêmio, e também com a participação especial do Jonas hoje, porque ele é um torcedor apaixonado, que vai trazer ali de como foi vivenciar esses últimos 2 jogos do Grêmio e também o sorteio. Só aqui um parênteses antes da gente começar o nosso bate-papo, um parabéns especial para o Douglas, que aniversariou nessa semana, fez ali os seus 25 anos de jornalismo e ele vai começar hoje, então, o nosso programa. Só um lembrete para todo mundo que nos ouve, ou no Spotify, ou está assistindo a gente aqui no YouTube. Vamos dar aquela fortalecida, né? Curtir, dá o seu like, ativa o sininho e compartilha com todo mundo aí que você conhece, que gosta de futebol, que está interessado numa resenha diferente, para que a gente possa aí seguir com o nosso projeto e alçar voos maiores. Boa noite, Douglas, boa noite, Jonas. Como é que foi essa reta final da primeira fase da Libertadores para o Grêmio de Porto Alegre? Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos telespectadores, o pessoal que acompanha com a gente aí o Futebol Liberta. Boa noite aí ao Lucas Bezerra, Denis, Jonas. Muita saudade de vocês. Então, essa reta final aí do Grêmio, né? A gente teve aí uma situação inusitada que foi o sorteio das oitavas de final ocorrer ainda sem a gente saber quem seriam aí os classificados do grupo do Grêmio, né? Então, o Grêmio fez aí 2 jogos depois do sorteio, que foi aí contra o Huachipato no dia 4 e depois contra o Estudiantes no dia 8 de junho, né? E conseguiu arrancar aí uma vitória heróica lá no Chile contra o Huachipato, gramado terrível, chovendo muito, muitas dificuldades. O time conseguiu abrir o marcador com o Diego Costa aos 5 minutos do primeiro tempo, logo no comecinho do jogo, e depois o Marquezinho fez ali milagres, pegou várias bolas aí, o Aspato com muitas chances de empatar até virar o jogo, e o Grêmio conseguiu sair de lá com a vitória, né? Que aí já conseguiu conquistar ali a classificação logo de cara, né? E aí no último jogo contra o Estudiantes, vencia, né, o jogo, fez ali o gol no comecinho do segundo tempo, aí perdeu o Diego Costa, que sofreu uma lesão grave aí, pode ficar até 90 dias fora, inclusive uma grande perda aí para o Grêmio, era um jogador que vinha fazendo muita diferença, e agora o Grêmio vai ter que lidar aí com essa ausência do Diego Costa, né? E aí conseguiu segurar aí o resultado, classificar, né, estaria classificado aí em primeiro lugar, até os 37 minutos do segundo tempo, quando sofre aí o gol de empate, e aí acaba classificando em segundo lugar do grupo, pegando então aí o Fluminense nas oitavas, né? Um resumo muito por cima aí da situação do Grêmio, e esse aí eu acho que agora o Jonas, que respira Grêmio aí, que vive o Grêmio desde muito novo, ou não, né? Porque eu ouvi dizer que tem aí imagens do Jonas com outras camisas aí, que depois a gente vai apurar melhor essa questão aí, mas eu acho que aí ele pode falar como torcedor apaixonado aí pra gente dessa situação do Grêmio aí, né?
Vai lá, Jonas. Eu acho que Certo. foram dois sentimentos, né? Primeiro, assim, pô, garantiu a classificação contra o Huachipato, jogão, né? Jogo com a cara da Libertadores. Eu não sei se foi o Denis ou o Bezerra que comentou, né, no nosso grupo, no aplicativo, dizendo que aquele uniforme sujo de barro, foi o Bezerra, né, Bezerra? O uniforme todo sujo, uma chuva, uma cara da Libertadores da América. E o Jonas lá assistindo lá direto de Dourados. Conta pra gente o que é que só você viu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos escuta aí. Eu vou dar minha visão como torcedor aqui, viu? Jamais duvidem do Grêmio. O Grêmio é um time copeiro, o Grêmio é um time da Libertadores. A Libertadores estava com saudade do Grêmio e o Grêmio estava com saudade da Libertadores. Davam o Grêmio como eliminado. A gente tem que lembrar que o Grêmio perdeu os 2 primeiros jogos por uma questão, digamos, estratégica, privilegiou aí o gauchão, perdeu os 2 primeiros jogos, saiu em quarto lugar e era dado como eliminado. Foi para um jogo contra o Estudiantes, lá em La Plata, um jogo que eu fiquei emocionado, saí gritando aqui, tal como o Denis também. Sorte que eu não moro num condomínio, não tomei nenhuma multa. Mas essa vitória contra o Estudiantes, lá em La Plata, passou pelo pé dos guris da base do Grêmio. Ou seja, se os caras velhos não resolvem, os guris resolvem. Natan recebeu a bola no meio campo, soltou para o Gustavo Nunes, que avançou pela lateral esquerda, conseguiu passar pelos marcadores, cruzou para a área, gol do Natan. Grêmio 1-0. Começa aí a virada de chave do Grêmio na fase de grupos da Libertadores em 2024. Aí depois nós tivemos o jogo contra o The Strongest. Um jogo muito bom, um jogo feito no Couto, né? 4-0, um placar muito favorável. O time se animou. Foi contra o Achipato, como vocês disseram, uma vitória heróica, uma vitória sobre o barro. Kahneman todo embarrado. Kahneman foi o símbolo dessa vitória, mas não só ele. Isso passou por todo o elenco. Todo o elenco conseguiu segurar o resultado, conseguiu fazer esse resultado. O próprio Marquezinho, o goleiro, se firmou, né? Porque até então a gente tinha um revezamento. A gente tem um revezamento. A torcida do Grêmio está muito crítica em relação ao Renato por conta desse revezamento de goleiros. Mas o Marquezinho é um goleiro que se firmou. Até então, o Renato escolheu a estratégia de revezamento por campeonato. Por exemplo, ontem nós tivemos o jogo do Grêmio contra o Flamengo, lá no Maracanã. Quem jogou foi o Rafael Cabral. E quem Na Copa do... ganhou esse jogo? Qual foi o resultado? Pois é, 2-1 para o Flamengo. 2-1 para o Império do Mal. Desculpa, desculpa, porque essa deixa. O bem venceu mais uma vez. O Mengão saiu do poder. 2-1 para o Império do Mal. Mas vai lá, Jonas, vai lá. Desculpa, cara, te Não, interrompi. capaz, que isso. E Pode aí, falar isso. O revezamento que o Renato propõe. revezamento de goleiro, gente, não dá certo, né? Desculpa, Renato. Não dá certo. O goleiro se firmou, deixa o homem trabalhar, deixa o Marquezinho fazer a nossa cancha ali no gol, né? O cara se firmou na Ô, Jonas, Libertadores. você Oi. sabe que tô te interrompendo. Você sabe que esse assunto também repercutiu no Uruguai, não sobre o Grêmio, mas a questão do revezamento. O Nacional do Uruguai demitiu o técnico, né, essa semana. O Álvaro Recoba não é mais técnico do Uruguai. E um dos principais pontos aí que foram apontados é exatamente o lance de não ter um time titular, que ele revezava muito e tal. A gente sabe que isso às vezes é uma estratégia, né? Mas só para deixar aqui, né, para a gente falar um pouco do Nacional também, sem técnico e exatamente por conta disso, do revezamento que o Recoba fazia, né, do El Tino Recoba, antigo meio-campista lá dos anos 90, e ele, um dos motivos foi isso, né, dele ter sido mandado embora. Ficou meio sem característica o time do Nacional, mas continue aí com o Grêmio. Não, então, essa foi a estratégia definida atualmente, é a estratégia definida atualmente pelo técnico Renato, de colocar o Kaique na Copa do Brasil, estamos falando dos goleiros aqui, o Rafael Cabral no Campeonato Brasileiro e o Marquezinho na Libertadores. Uma estratégia que os gremistas se mostram bem contrários. Além disso, a gente tem um problema aí de elenco muito forte. O elenco do Grêmio é muito curto para jogar 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Nós vimos ontem, enquanto o Flamengo deixou o Gabigol no banco de reservas, enquanto o Flamengo
tirou o Everton Cebolinha para colocar o Bruno Henrique, isso é uma disparidade muito grande, né? O Grêmio colocou Natan Pescador, o Grêmio tinha JP Galvão. Então, assim, mesmo com esse elenco limitado, o Grêmio conseguiu uma classificação que é de se valorizar. A gente vai jogar contra o Fluminense, mas o torcedor do Grêmio não pode entrar desacreditado desse confronto, mesmo que seja contra o atual campeão. O Grêmio tem tradição na Libertadores e pode sim chegar ao menos numa semifinal. Aproveitando já essa deixa, Jonas, que falando sobre o atual campeão, depois a gente passa aqui, né, nos confrontos, a gente vai falar mais sobre o sorteio, mas já vou aproveitar para jogar na conversa também o Bezerra, e aí nós todos aqui vamos discutindo. Hoje, o atual campeão da Libertadores, hoje, tá, gente? Hoje, dia 14 de 6 de 2024, o atual campeão não tá botando medo em ninguém, né? O Fluminense, eu acho que numa crise que eu acho que desde o começo da gestão do Diniz, uma crise sem precedentes. Uma impressão que eu tenho, Bezerra, para você começar a jogar junto com o Jonas e com o Dougão. Boa noite para você, meu caro Lucas Martins, Deni Rubo, Douglas Dias e o pequeno gafanhoto, grande Jonas Rossi. Grande abraço a todos, a toda a galera que nos acompanha aqui no Futebol Liberta. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. E é isso, acho que o Fluminense é talvez a grande incógnita do futebol brasileiro nesse atual momento da temporada, né? Chega com toda a pompa e faz uma primeira fase, digamos, muito tranquila, muito mais em função de um grupo acessível do que propriamente de um futebol envolvente, como fez o ano passado, né? E isso está se manifestando tanto na Libertadores como também no futebol, no Campeonato Brasileiro. Tem a chegada do Thiago Silva agora para a próxima janela, deve ser um reforço. Até 13, 14 de agosto tem muito tempo pela frente, até lá a gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas na prática a gente volta àquele ponto central. Quando funciona aquele sistema do Diniz, que é aquilo, né, Casão? Demanda uma intensidade, demanda um grau de concentração, treinamento, entrosamento. Assim, você tem que estar sempre na ponta dos cascos em todos os sentidos para que aquilo funcione, né? Para que aquilo flua de uma forma natural. E quando há qualquer tipo de desarranjo, por exemplo, quando o teu goleiro não está tendo tranquilidade para sair tocando como há de ser feito, desenrola, degringola tudo. E é isso que o Fluminense está passando. Então, por exemplo, até aquela questão do risco, né, da saidinha, que é um risco calculado, o Diniz sempre falou isso, né, é algo que faz parte, atrair o adversário para poder sair jogando, aquela coisa toda. Mas mesmo esses momentos, por exemplo, da tal saída de bola, né, da tal saidinha, mesmo nesses momentos a gente percebe assim muita confusão, muito bate-cabeça, sabe, muita bola para o lado, muito falso lançamento, aquele bico para o lateral para ele tentar pegar e a bola passa por cima, né? E ao mesmo tempo, consequentemente, também o ataque do Fluminense não está tendo aquela exatidão, né, aquela precisão que você tinha no ano passado, e tinha como? Você tinha com toque de bola, com aquela coisa envolvente que cria espaço, e ao criar espaço você aciona o Arias, que é veloz por um lado. Falta, né, Bezerra? O Arias está fazendo falta, né? Muita falta, muita falta. E aí tem os problemas internos também, né? O John Kennedy ainda entrando depois, agora está começando a querer restabelecer aquela confiança. O menino volante também, esqueci o nome agora, meu Deus. Esqueci o nome do camisa 21 volante, o 5 volante do Fluminense. Vamos jogar na internet aqui. Vai falando que eu dou Será que é o André? Não é o André, o que estava junto com o John Kennedy lá no... Puta, ele é um cracaço de bola, garotinho bom de bola demais. Que estava junto com o John Kennedy lá na balada que eles aprontaram lá. Mas enfim, isso vai resgatar aí. Não sei se é Richardson, mas é algo parecido. Me fugiu completamente. Começando... Ele joga qual? Camisa 5? 5. Isaac? Não é o Isaac, não. Ih, rapaz. Agora já foi. Mas é o volante que joga também como lateral esquerdo quando preciso, enfim. Então você tinha um time até em 2023 de transições muito rápidas e com espaço, independente da ausência do Arias,
mas o próprio processo de criação de espaço, isso não está funcionando, e ao não funcionar, você se torna uma presa fácil, e é isso que o Fluminense está passando hoje. Aquele jogo contra o Corinthians, aqueles 3-0 lá na Arena Itaquera, lá na Neoquímica Arena, foi talvez o momento mais sintomático dessa, sabe, dessa confusão que, né, o Cano jogando quase como zagueiro, mas o fato é esse. Então, muita reclamação sobre usar o Martinelli como zagueiro, os atacantes muito fora da área, e aí dá aquela conotação de um time bagunçado, e isso preocupa, né? Preocupa o torcedor e, ao mesmo tempo, anima o adversário, ainda mais um adversário como o Grêmio, né? Que, assim, que praticamente pede, pelo amor de Deus, uma equipe como essa. Tanto é que muitos gremistas ficaram até contentes pelo fato de ser o Fluminense e nesse atual momento, né? Veja você, só para fechar, a torcida do Fluminense, um dos motes lá do protesto feito era Pardal para de inventar, né? Então, assim, é Adoro. futebol na veia, né? Amor e ódio. Então, acho que o torcedor do Grêmio está animado por isso, porque vai ter um tipo de combatente pela frente, talvez seja mais a contento. Rapaz, eu vou lançar aqui pro Douglas e pro Jonas, mas de cara, assim, eu achei que o Grêmio tinha que evitar, de qualquer jeito, ficar em segundo, né? Vou decidir em casa, né? Entre aspas, está jogando no Couto. E aí eu vou aproveitar isso, né? Duas questões. Primeiro, Douglas e o nosso amigo Jonas. Jogar no Couto, como foi, qual a importância do Couto nessa retomada do Grêmio pós-tragédia? E a segunda questão será que foi mais negócio ficar do outro lado da chave, pegar o Fluminense, ficar em segundo, do que pegar o Peñarol hoje, né? Eu acompanho o Peñarol, tenho lido e tal, é a força dominante no futebol uruguaio hoje. Tem problemas para resolver também. Não começou bem o campeonato, o intermédio, né, que eles chamam no Uruguai, que é a parte do campeonato entre o Apertura e o Clausura. O Peñarol começou com derrota, mas foi campeão da Apertura, tal, com 30 rodadas de antecedência, não tomou 6 gols. E do outro lado a gente vê esse Fluminense combalido. Obviamente estamos deixando aqui bem explícito que nós estamos falando do momento atual. Mas só retomando as perguntas. O lance de ter assumido o Couto Pereira como uma casa provisória e também o fato de ter ficado daquele outro lado ali da chave contra o Fluminense, que não vem bem. Queria que vocês comentassem isso para a gente fechar o Grêmio e partir para cima aí dos outros confrontos. Eu acho que uma questão interessante até, né? Porque no apontamento lá do local do jogo entre Grêmio e Fluminense, primeiro jogo, o Grêmio indicou a Arena do Grêmio já, porque ele espera que a Arena do Grêmio, inclusive, esteja pronta até lá. Tem um plano de recuperação aí que estava dependendo da liberação do seguro e tal, já começou a replantar o gramado, então a esperança do Grêmio é que até o primeiro jogo, no dia 13, já esteja liberada a Arena e que o jogo seja lá. Mas eu acho que o Couto Pereira foi muito importante, sim, para o time. Inclusive, se eu não me engano, foi a partida contra o Estudiantes, que foi o recorde de público do Couto Pereira esse ano. Teve uma dessas aí que eu li, que foi o recorde de público do Couto Pereira esse ano. Então, levou muita gente. Você via o jogo, você olhava a arquibancada, parecia que o Grêmio estava jogando realmente em casa, empurrando o time. Então acho que foi um fator que ajudou bastante, sim. E eu acho que o Jonas pode até falar bastante sobre isso. E aí, uma outra questão, né, a outra questão, né, que é o lance das chaves aí, é o que eu falei, foi curioso essa questão do sorteio ter sido realizado antes, e até teve críticas das pessoas por conta disso, porque proporcionou, teoricamente, o Grêmio escolher quem seria o adversário, em qual lado da chave ele cairia, e inclusive, jogando aí a polêmica para o ar, teve comentaristas aí pela internet que apontaram que o empate cedido para o Estudiantes foi nada mais nada menos do que uma manobra do Grêmio para cair do outro lado da chave, que o Grêmio escolheu cair do outro lado da chave. É óbvio que eu, como jornalista, não vou dizer isso, eu trabalho com fatos, sou uma pessoa que, né, e fico aqui
naquilo que é apurado e tal, mas vou jogar no ar Mas aí que teve gente dizendo que o Grêmio escolheu jogar do outro lado, porque justamente o momento do Fluminense é muito ruim, e eu acho que para o Grêmio, para o que o Grêmio representa, pelo que ele vem mostrando, seria o cenário melhor, porque a gente vê que o Grêmio cresceu aí na dificuldade que foi se apresentando, como o Jonas falou, os jogos, né, na terceira rodada, muita gente já dava o Grêmio como eliminado, e aí chegou no final, classificou em segundo, quase não classificou em primeiro ali por conta do saldo de gols, então poderia ter passado em primeiro do grupo até, inclusive, né? Então acho que o Grêmio cresce nas dificuldades e o Fluminense tem demonstrado toda essa dificuldade que o Bezerra comentou. Eu acho que se a gente pega um momento, e é claro que aí, eu falando isso, nosso amigo Denis, que adora essa questão da futurologia, de prever o jogo daqui a 60 dias, ele bola vai de ficar feliz. cristal. Exatamente, ele vai ficar felicíssimo agora, mas se a gente pega o momento dos dois times, o Claro. Grêmio, na minha opinião, teria mais chance de passar aí, né? É claro que daqui a 60 dias tudo mudou. A gente teve aí o que eu falei, a lesão do Diego Costa, né? Enfim, no Olha, Campeonato Brasileiro, por exemplo, perdeu aí 2 jogadores também convocados, então tem várias questões aí, né? o E aí, Grêmio, o Grêmio acabou, Douglas, fazendo o pesadelo do Aguirre do Penharol, viu? Depois que o sorteou, ele comentou, né? O Aguirre comentou que, né, como ele terminou em segundo no grupo do Galo, ele não queria pegar Palmeiras ou algum time da altitude. Veio exatamente um time da altitude. exatamente, né? E é isso, inclusive já puxando um pouco a sardinha aí pro lado do meu Flamengo, sei que não é o momento, mas só para comentar, né? Se o Flamengo passa do, Bolívar. do Bolívar, deu um branco aqui agora, tem inclusive chance de pegar em seguida o Strongest de novo na altitude para decidir de novo no Hernando Siles, já me dá arrepio de novo aqui, enfim, é um cenário dramático aí. Eu acho que é isso aí, né? A gente tem que trilhar o caminho dramático para conquistar o Tetra aí, primeiro Tetra campeão da Libertadores, é isso aí, né? Douglas, o caminho certo é o que termina em título, né? Sim, com Então, na certeza. verdade, esse é o caminho certo. Mas, ô Jonas, para a gente fechar o Grêmio aqui, e a gente já daqui a pouco lançar a bola para o Denis, que ele vai falar de Palmeiras e Botafogo, essa questão aí dos jogos no Couto, né? Lembrou muito aquela atmosfera do velho Olímpico, né? Tava bem bonito. Aliás, Douglas, foi isso mesmo: 32.500 pagantes foi o recorde do público do Couto Pereira. Curiosamente, não pelo Curitiba, mas pelo Grêmio, que começou a mandar o jogo lá. Então, com certeza, se a Arena não estiver pronta até o confronto contra o Fluminense, o Couto Monumental, como a gente está chamando agora, vai ser a nossa casa, vai ser a nossa casa. Inclusive, como torcedor do Grêmio, gostaria já de agradecer os torcedores do Coritiba, a galera que foi assistir aos jogos, não tinham só gremistas, pelo que eu vi ali, foi uma união no total em torno dos jogos da Libertadores, em torno dos jogos do Grêmio. A galera foi, saiu também de Porto Alegre, fizeram um comboio, foram apoiar, e nesse fatídico dia contra o Estudiantes lá, a gente acabou batendo o recorde de público do estádio, mas a vitória não veio. E, Casão, eu lembrei de uma frase aqui, uma frase meio divina, mas Deus escreve certo por linhas tortas. O Grêmio não ter classificado em primeiro, acredito que não foi intencional, não foi intencional. Foi um vacilo da defesa. O Estudiantes, mesmo eliminado, não foi para brincadeira, fez um jogo duro lá em Curitiba, fez um jogo muito difícil, foi um jogo intenso, um jogo batido, um jogo rápido. O Estudiantes não estava para brincadeira, mesmo eliminado, não quis deixar de jogar em nenhum momento e fez muita dificuldade para o Grêmio. Acabou que a gente tomou o gol e ficou em segundo no grupo. E agora vai enfrentar, e qualquer lado que fosse para o lado da chave do Penharol, seria difícil, de qualquer forma. A única diferença é que o Grêmio jogaria o segundo jogo em casa. Fosse para o lado do Fluminense, também será difícil. De qualquer maneira, não tem como escolher um lado, não tem como escolher um caminho. Acho que não foi uma intenção, uma estratégia, como alguns comentaristas colocam. Talvez isso seja mais uma questão de
de mito mesmo. Ah, vamos escolher um lado e pronto. Acredito que não. E sobre o confronto com o Fluminense, vão ser 2 jogos muito interessantes, porque a característica do Fluminense é aquela saída de bola, como o Bezerra colocou. Ontem, dia 13 de junho, foi o jogo do Flamengo e do Grêmio. Nos primeiros 30 minutos, o Grêmio impôs uma pressão muito forte no campo do Flamengo. Se impor essa pressão e conseguir ditar essa pressão no campo do Fluminense, acredito que pode impor também muitas dificuldades para esse estilo de jogo que o Diniz tem, né? A não ser que o Diniz faça um jogo totalmente pragmático e diferente daquilo que ele propõe, como a gente já tinha comentado aqui nos últimos episódios. É, bem colocado. O próprio Diniz chegou a praticar esse jogo lá, né, durante a classificatória, né, durante a fase de grupos. É isso aí, muito bem. Fechando aqui o Docão, Grêmio, aqui, só, eu acho que... só Fala, Dogão, manda uma ver. curiosidadezinha só para fechar aí a questão do Grêmio. Eu fui buscar, né, o retrospecto aí dos dois times e tal, e na Libertadores eles só se enfrentaram 2 vezes, que foi na fase de grupos de 2013. E aí o Grêmio empatou em 0-0 com o Fluminense lá na Arena e ganhou de 3-0 no Maracanã. Só para a gente já ter também aí, né, esse resgate histórico. Aí no retrospecto geral é muito mais número aí, mas na Libertadores só tiveram esses 2 confrontos aí. Bacana, interessante, Douglas. É sempre muito bom buscar isso aí na história. Eu vou até aproveitar essa deixa. Outros 2 times que se enfrentaram muito pouco, né, na Libertadores, é Palmeiras e Botafogo. O nosso assunto de agora, aqui com o Denis, chamando o Denis para conversa. Denis que vai mostrar aqui a sua nova camiseta que ele está vestindo. Para quem está ouvindo no Spotify, é a camiseta número 2 da seleção campeã mundial. A Argentina, belíssima, belíssima camiseta. É um azul marinho ou é um roxo, Denise? Fala para mim, qual é a sua camiseta? É mais um roxo, mas muito bonita. Ganhei de presente. E agora com 3 estrelas, é isso? Agora com 3 estrelas, exatamente. Tá atualizado. Naquela final França ou Argentina, alguém ia sair com 3 estrelas, né? O Denis, me conta uma coisa, cara. Palmeiras e Botafogo, você pode falar no aspecto histórico e tal, mas a atualidade também tem trazido é, muita coisa assim que dá debate, né? Essa briga do Textor com a Leila, e eu acho que é uma coisa que talvez a gente não deva se aprofundar tanto aqui, mas é um dos grandes jogos que vão acontecer nas oitavas. Deu lá que vai sair Palmeiras e Botafogo, tem todo o contexto do ano passado, né? Aquele jogo 4-3 e tudo que desencadeou a partir daí. E eu queria que você traduzisse para a gente, como um torcedor do Palmeiras e também como alguém que tem acompanhado o Botafogo nessa Libertadores, o tamanho, né? O que significa, qual é o tamanho desse duelo? Ouvi dizer em outros programas por aí que é o jogo, é o maior jogo dessas oitavas de final. E eu quero que você conte para a gente aqui agora o que você achou do sorteio. Não, sem dúvida. Antes, né, só quero deixar aqui meu protesto com o âncora. Protesto? Quase meia hora de Grêmio, cara. Virou Mas podcast de Grêmio foi uma aqui. boa, Mas é o que importava, né, foi uma Aliás, boa, só Até foi como uma boa, porque, por um bom até porque motivo. o Renato Portaluppi ele tem reclamado que não tem apoio o time do Grêmio, que os outros times não ajudam, que não se fala do Grêmio. Então a gente deu meia hora para ele não reclamar mais também aí, né? Pois é, justamente o que eu ia dizer. Primeiro, eu acho que o Grêmio não tá jogando nada, assim, não tá jogando nada. Acho que Já chegou daquele jeito. suou sangue para ganhar do Achipato, suou sangue, quase tomou um gol ali no final, e, e contra e sinceramente, né, essas hipóteses de que o Grêmio escolheu em qual grupo, o Grêmio também não jogou bem contra Estudiantes, né? E aí, convenientemente, o Renato começou a reclamar que os times não ajudam, os times do Sul, né? Então, acho que, enfim, o Grêmio precisa melhorar muito, né? Essa coisa, esse papo furado de a tradição, eu acho um saco isso. Inclusive para todos os times que colocam isso, né? Ai, meu time tem uma tradição. Tradição não ganha jogo.
né? Tradição não ganha jogo. E isso vale para todos, isso vale para o São Paulo, isso vale para o Palmeiras, isso vale para. E o Palmeiras é o time com os melhores números da Libertadores, né? E daí, né? Tem 3 ainda, né? Quer dizer, tinha que ter ganhado muito mais, assim. Então, eu acho que é um papo assim muito, acho que não leva a nada, assim, né? Fora a futurologia, assim. Assim, eu acho muito difícil a gente ficar comentando o que vai acontecer com esses times. A gente tem 2 adversários que não foram colocados no pote, né? Mas que são 2 adversários para os times, né? Para o bem ou para o mal, que podem decidir, né? E aí sim a gente criar algum tipo de parâmetro desses jogos, né? Um adversário se chama Copa América, que não está no pote, e o outro adversário é a janela que abre, né? E isso pode mudar muito os times, né? Então, assim, num campeonato brasileiro, em times brasileiros que oscilam o tempo inteiro, né? Todos os times oscilam, uns mais, outros menos, é impossível fazer algum diagnóstico para os jogos do meio de agosto, assim. Então, assim, muita água vai rolar, e realmente, assim, é um exercício de futurologia, assim, e mesmo uma semana antes das partidas, a gente não consegue, porque, enfim, o futebol é muito imprevisível, né? Então, assim, eu acho que a gente não avança, assim, né? O ponto é esse, assim, a gente não consegue avançar muito, e a gente tem coisas para dizer, né, sobre esses jogos, né? Então, por exemplo, o caso do Botafogo e Palmeiras, ele é, sem dúvida nenhuma, o jogo com mais audiência ali das oitavas de finais, né? Assim, se fosse Botafogo e Grêmio, seria também. Porque aí, assim, o Botafogo precisa se vingar de um monte de gente, não é só do Palmeiras. Esse monopólio não está do Palmeiras. Calhou do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro no ano passado e ter esse enfrentamento entre o presidente e a presidenta, né? Mas se fosse com o Grêmio, o Botafogo também ia dizer, a gente precisa vingar aquele jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Se é com o Flamengo, nossa, né? Pior ainda, né? Que o Flamengo é o grande rival do Botafogo. E por aí vai, assim, né? Então, acho que é um jogo, é o quarto jogo, né? Seria o quarto jogo da Libertadores entre os times. Quer dizer, eles jogaram ali em 1973. É curioso que em 1973 e 74, né? Quer dizer, 72, 73 que o Palmeiras é campeão brasileiro, os vices do Palmeiras, né? Quer dizer, o Botafogo e o São Paulo, respectivamente, eliminam o Palmeiras na primeira fase da Libertadores, né? Então essa segunda academia foi um fracasso nessas 2 Libertadores, né? E o Palmeiras é eliminado num jogo à parte, né? Porque os times empatam, né, no final, e aí num mata-mata extra, né? O Palmeiras perde para o Botafogo e o Palmeiras é, perde ou empata, né, com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo tinha a vantagem. E, bom, o Botafogo ali na fase seguinte é um fracasso ali, jogando com o Colo-Colo e com o Independente, e o São Paulo avança até a final contra o Independente, faz a sua primeira final contra o Independente, é vice-campeão, né? Mas aí o São Paulo já também começa a criar ali a sua história na Libertadores. Assim, acho que os jogos a gente vai ter que esperar e ver como que esses times vão trabalhando no Campeonato Brasileiro, assim. Quer dizer, quem acompanha o Palmeiras sabe que o Palmeiras não está fazendo bons jogos, né, na temporada. Eu acho que isso Espera aí, já contra o Vasco ontem foi diferente. contra o Vasco jogou bem, mas também está chutando quase cachorro morto, assim, né? Ô louco. O Vasco
É um time que tem quase uma média de 2,5 gols por partida, assim, né? Quer dizer, é muita coisa, assim. Mas, enfim, foi o primeiro jogo do brasileiro no Allianz Parque, né? Então, assim, é um ambiente diferente. E o Botafogo vem bem também, né? O Botafogo vem bem, né? O Botafogo tá ali junto com o Flamengo ali na frente. O Botafogo é um time com bons jogadores, né? Com um bom elenco. Ele demonstrou isso o ano passado, mas teve uma parte ali que o, o trem saiu dos trilhos ali, né? As coisas não começaram a dar certo. Mas é um time, né? Que a gente fica também muito assim, Botafogo, Palmeiras. O Palmeiras tem tradição na Libertadores, perto do Botafogo. Quem é o Botafogo perto desses times tricampeões? Mas os times vão ter que suar sangue, assim, né? Os jogos da Libertadores, assim, a partir dessa fase, não se escolhe assim, né? Não se escolhe adversário. O drama é para todos, assim. O drama é para todos. Mesmo então você não preferia pegar o Colo-Colo, então? Vai, fala a verdade para mim. Não, Se eu pegasse o preferia pegar o Colo-Colo, ia ser a mesma Colo-Colo. coisa. Não é a mesma coisa, né? Mas eu preferia pegar o Colo-Colo. Mas, assim, não dá para ficar, assim, se lamentando muito, assim, né? Acho que, assim, esses times, assim, uma hora você cai com um time um pouco mais acessível, às vezes as oitavas ainda dá um desconto, né? Mas a maioria das vezes não, assim. E os times querem ganhar a Libertadores, todos os times, assim, vão jogar diferente a Libertadores, né? A questão é como jogar isso, né? Você pode ganhar uma Libertadores fazendo antijogo o tempo inteiro, né? Eu lembro assim, em 2017, se não me engano, 16, 17, 18, não me lembro agora, mas jogou as oitavas de final. Não, foi 2016. Meu Deus, 2016. Contra o Oitavas de Palmeiras? final. Não, oitavas de final Nacional e Corinthians. Quer Sim, dizer, que o Corinthians foi eliminado. 2016. Nacional e Corinthians foi 0-0 em Montevidéu e na Neoquímica foi 2-2, né? O gol fora contava. Exato. Pois, como curiosidade, peguem esse jogo e dá uma olhada assim, nos melhores momentos, né? E isso deixou os jogadores do Corinthians nervosos. Até o André Balada erra um pênalti ali aos 40 minutos do segundo tempo, né? Então, assim, o time do Corinthians tinha um time muito melhor que o Nacional, não dava nem para comparar, gente. Então, assim, tem equipes que elas têm esse perfil, né? O River Plate, por exemplo, historicamente, o River Plate não tem esse perfil, né? E aí tá, qual que é o melhor? Não sei. O Boca tem 12 finais. Tem clube grande brasileiro que tem uma final. E aí? Né? Então, assim, eu acho que é O legal a Dani gente tá falando discutir do essas Corinthians, tá, questões gente? de estratégia, assim, né? E o perfil da Libertadores, né? E não fazendo futurologia e ficar falando de tradição, né? Que é uma coisa Dani, meio, só meio jogar careta. uma zica aqui Eu no estranhei Palmeiras, porque ele só. falou time grande, eu estranhei, mas depois eu entendi que era o Corinthians. Nossa, cara, se o Corinthians estivesse nessa Libertadores, só de polêmica, de diretoria, ia dar uns 50 programas. Agora aqui, pegando um pouquinho aqui ainda do Botafogo e Palmeiras, eu pensando assim, eu concordo com tudo que você colocou aí, eu tava brincando contigo, tal, o sorteio tá aí para isso, e o caminho tem que ser trilhado, e sempre na final você vai pegar o melhor time ou o segundo melhor time. Mas, olhando para a experiência mais recente, o trabalho mais longevo do Abel, o conhecimento do elenco, e sabendo que o Botafogo também irá oscilar, assim como aconteceu com o Palmeiras, está acontecendo com o Galo. O Galo, há um mês atrás, era o melhor futebol da América do Sul. Hoje a gente fala no São Paulo, vivendo um excelente momento, no Botafogo, vivendo um excelente momento. Nessa soma de todas essas variáveis que forma o futebol, o fato do Abel estar há mais tempo junto com esse elenco não dá uma ligeira vantagem ao Palmeiras? Eu não vejo uma ligeira vantagem, assim.
o Palmeiras tinha 3 anos e pouco com o Abel, pegou o São Paulo na Supercopa, em que o técnico tinha uma semana de trabalho e perdeu nos pênaltis, né? Quer dizer, é um time, como o time do Abel, que ganhou tantos títulos, tem essa dificuldade com pênaltis, né? E aí a gente está falando de 2 partidas que podem terminar em cobrança de pênaltis. Então, é difícil, assim, né? Às vezes a experiência, você tem os jogadores na mão. Eu acho que uma coisa que o Abel tem, que eu acho que o Palmeiras se diferencia, principalmente do São Paulo e principalmente do Botafogo, né? Curiosamente, assim, caso o Palmeiras passe, ele vai pegar o São Paulo, caso passe do Nacional, é a cabeça fria, né? Porque o São Paulo está na lua de mel, né? Mas o São Paulo também não vem jogando bem mais, né? Não vem jogando bem mais. O Bezerra vai falar, concordar ou discordar, né, sobre isso. Mas o São Paulo também ali tem feito jogos muito medianos para baixo, não vem jogando bem, mas enfim, o cara ali está invicto, então de certa maneira ele está imantado, né, com essa mística de que não perdeu. Perdeu 2 ali, amigo, a coisa já começa a e se perde 2, 3 antes de um jogo da Libertadores, né? Então a coisa derrete tudo, né? Toda a autoestima de que derrete tudo. E nesses times grandes, essas crises vêm de uma maneira muito violenta, né? E aí você tem que ter muita cabeça fria, tanto do ponto de vista da gestão do time, como do ponto de vista dos jogadores, assim. E eu acho que esse é o trunfo do Abel, assim. De certa maneira, o Abel tem um controle mental desses jogadores do Palmeiras que raramente perdem a linha, assim, raramente ficam nervosos em jogos muito tensos, muito tensos. E aí eu acho que sim, de fato, o Palmeiras tem essa vantagem. Mas se a gente olha hoje o futebol, tal, enfim, aí a coisa fica mais difícil você apostar hoje num jogo que o Palmeiras seria vitorioso contra o Botafogo. Não, Palmeiras e Botafogo vai ser o confronto mais parelho dessa oitava de final, sem dúvida nenhuma. Mas falando de outro confronto muito parelho aqui, para aproveitar esse finalzinho do programa, a gente elegeu como um terceiro jogo importante mais um clássico nacional, River Plate e Tajeres, que eu vou dividir aqui com o meu amigo Bezerra. Bezerra que acompanhou o Tajeres aí na fase de grupo, que estava no grupo do São Paulo, e que agora acaba, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Ainda tá rolando o jogo, mas agora já é. Pera lá. Nossa Senhora, o juiz deu 10 minutos de acréscimo, mas o Tacheres está vencendo 2 a 1. nesse momento 2-1 para o Tacheres, é o líder do campeonato argentino, com 13 pontos, enquanto o River Plate, o seu adversário, está na 7ª colocação com 9 pontos. Tem aí bastante time entre o Tacheres e o River Plate. Bezerra, eu começando a falar aqui, aproveitando esse espaço para falar do River Plate, me chamou atenção também isso que a gente discute entre a gente. O pessoal aí que está ouvindo a gente também deve discutir a facilidade para ter algumas análises. E uma delas, né, foi a mais feita é que o Flamengo está na final e que o Flamengo vai ser campeão. Todo o canal escreveu isso. Curiosamente, veio logo depois de um Pelo amor Flamengo de Deus, 6, cara. Não Vasco fala isso 0. não, cara. Olha a Não, zica reversa, cara. Pelo amor de Deus. Ô Douglas, Flamengo joga com o Vasco no domingo, 6-0 no Vasco. Na segunda, sorteia a 6-1, Libertadores, pelo amor de Deus. Não esquece o 6-1. gol do Vasco, não. Isso, 6-1. Bem lembrado. Porra, uma diferença tremenda. E aí, na segunda-feira, sorteia a fase de grupos, e aí, olha, todo analista de futebol da imprensa brasileira colocou que o Flamengo está na final e a 90% que o Flamengo é campeão. Mas alguns colocaram que o Flamengo dividiria a final com o River Plate. E eu vou falando para o pessoal aqui, olha, hoje
no primeiro semestre do River Plate, nada indica que o River Plate passe pelo Tacheres. Chegar à final, então, não é nenhuma questão que o torcedor do River está contando com isso. Houve, na verdade, muito lamento por parte da torcida do River de ter cruzado com o Tacheres, e eu explico por duas razões. Primeira é, logo de cara, ter um cruzamento argentino. Isso é ruim. Ninguém gosta de enfrentar um time do mesmo país. Envolve alguns outros fatores. E, em segundo lugar, o desempenho do River contra o Tajeres nos últimos 3 anos também é muito ruim. Em 2024, beleza, teve um 2-2, um jogo duro. Em 2023, foram 3 jogos, River e Tajeres. 2 vitórias do Tajeres, uma do River. E em 2022, só o Tajeres, ou como vocês quiserem chamar, Latte, chegou, venceu o River Plate. O River Plate não venceu o Tajeres em 2022. Os últimos 6 jogos, uma vitória do River Plate. A torcida do River está encucada com esse sorteio. E resumindo, o caminho do River até aqui, até esse dia 14 de junho, inclusive hoje começa as férias, né, no Campeonato Argentino. Lá eles vão ter uma parada, os jogadores voltam somente no dia 1º de julho. E aí na imprensa argentina só se fala da janela, né, da janela de contratações. Mas o caminho do River até aqui foi marcada por papelões. A gente tem uma eliminação para o Boca Juniors, grande rival, na Copa da Liga Argentina. Na Copa Argentina, uma eliminação nos pênaltis para um time da segunda divisão, o Temperley. E aqui eu vou abrir aqui um parênteses. Temperley, que é o time da Norita, a avó de Maio, da Praça de Maio, que faleceu aí recentemente, a mãe de todas as lutas por direitos humanos aí na Argentina e, por que não, na América Latina como um todo. Fica aqui a nossa citação também a essa perda para o movimento de esquerda como um todo, que perdeu aí a Norita por 94 anos. Né? E o River eliminado pelo Temperley nos pênaltis. No campeonato argentino, ok, essa primeira fase foi o líder do campeonato, que levou a eliminação para o Boca depois no mata-mata, mas hoje é o 7º colocado. Eu só estou resumindo assim rapidamente para dizer que já temos pedidos, né, de demissão do De Michelis, que nunca foi um cara que teve 100% de apoio da torcida do River nessa toada, né, obviamente, né, qualquer um que viesse depois do Galhardo sofreria esse tipo de comparação. E agora tem um problema. O Galhardo rompeu o contrato com um time na Arábia Saudita, o Al Ittihad, e está livre no mercado. Essa sombra do Galhardo vai começar a atormentar o De Michelis assim que o pessoal voltar das férias. Para não dizer que eu só falei notícias ruins do River Plate, um ponto positivo nesse primeiro semestre foi a revelação de 2 grandes estrelas, e pelo que me parece, as 2 já estão vendidas. O meio-campista, o Echeverri, esse sim está vendido, o Grupo City já vai levar ele no final do ano. É um cracaço, um grande responsável pelo fato do River ter passado em primeiro com uma certa folga, né, naquele grupo, que também tinha Nacional do Uruguai, o Deportivo Táchira e o Libertad do Paraguai. O Echeverri resolveu alguns jogos, principalmente ali no começo da campanha, e uma outra estrela, né? O Echeverri com 18 anos e uma outra estrela agora que desponta, que é o Mastatuono, que acabou de sair a notícia um pouquinho antes da gente ligar aqui a sala que a gente está gravando, de que me parece que o Real Madrid chegou a um acordo com o River Plate e pode pagar 45 milhões de euros no Mastatuono. É mais do que o Real Madrid pagou no Endrick, por exemplo. Então, também está muito chato essa história do Real Madrid, né, Bezerra? Não vai ter futebol no futuro, né? Os caras vão roubando a juventude aqui da América Latina e formam uma hiperseleção. E dessa forma eu encerro aqui falando do River Plate. E eu acho que é isso. A única questão, além aí da juventude que foi revelada, é a contratação do centroavante, né? O Adam Barreiro, centroavante paraguaio. River Plate já está assumindo para o esquadrão deles também, para poder enfrentar o Tacheres, que eu vou passar agora a bola aqui para o Bezerra, que é um time de Córdoba, um time do interior, e a gente vai ter esse embate.
hoje o Tacheres é considerado o melhor time do interior da Argentina. Bezerra, a campanha do Tacheres contra aí São Paulo, Barcelona de Guayaquil e Cobressal justifica esse lamento, entre aspas, do torcedor do River que não gostou de ter cruzado com o Tajeres agora? Olha, Casão, eu acho que sim. Eu acho que não só essa primeira fase que fez o Tajeres, mas aquilo tudo que vem fazendo ao longo desses últimos anos, vem colocando essa equipe naquela coisa, naquele signo dos duros, sabe? Daquelas equipes trazendo aqui para o popular embaçada, né? Tem time que é embaçado, tem time que por um tempo ele é embaçado, né? O Fortaleza, por exemplo, de alguns anos, até atualmente, é um time embaçado, por exemplo. E assim essa equipe. Ele é embaçado para o São Paulo, Bezerra. Não, não é só não, porque veja você, uma equipe como o Tajeres, por exemplo, na ponta do campeonato argentino, não é pouca coisa, né? E mais, é uma equipe, quando a gente pega o elenco, por exemplo, você tem uma mescla de jogadores, como, por exemplo, Gustavo Bou, que é um atacante extremamente experiente, conhecido, né? Você tem esse menino paraguaio, Ramon Sousa, né? Que é uma jovem revelação. O Bustos, que passou pelo São Paulo, jogador experiente. Enfim, esse Kevin Mantilha, jovem também. Enfim, de um modo geral, você vê que é uma composição de elenco que tem planejamento, que tem um equilíbrio físico. Então, por exemplo, se tem uma coisa que esse time do Tajeres mostrou na primeira fase foi força física mesmo, time de gente grande, de trombador. Então, isso numa Copa Libertadores pode ser muito importante. E aí é claro que quando a gente vai falar, sobretudo nós aqui do Brasil, pensando lá no contexto do futebol argentino, a fala aí que você trouxe dos torcedores do River de lamento por enfrentarem o Tajeres é pelo conhecimento de causa, né? É por puro conhecimento de causa. É como se, por exemplo, guardadas as devidas proporções, você enfrentar hoje, sei lá, num mata-mata o Fortaleza ou o Corinthians, sei lá, Ou Bahia? nesse ou Bahia, por exemplo, né? Então, eu acho que se justifica por isso. No momento em que o River vinha, né, por cima da carne seca, né? O Boca capengando, o Boca mal, aquela coisa toda, e de repente surge uma terceira força do interior, e sem grande histórico também. Eu estava também aqui na minha pesquisinha, talvez um dos momentos mais proeminentes que o Tajeres viveu na sua história foi em 77, na final do Campeonato Argentino, um jogo lendário contra o Independiente, né, com forte apelo da própria ditadura, do próprio regime em prol do Tajeres, a partir da figura do mais carniceiro dos generais, né, que é o senhor Luciano, o general Luciano Benjamin Menendez. E é um jogo histórico porque no finalzinho o Independiente consegue um gol com 2 homens a menos, 2 gols roubados, e aí agora o Tajeres volta, né, com essa estrutura, digamos, mais organizada, né, um time que se não tem grandes estrelas, consegue fazer esse trabalho de captação muito bem, e aí você compõe com jogadores experientes e dá um bom time. E aí você falou, por exemplo, sobre o Real Madrid, né, e essa coisa chata, e a gente vai vendo que isso tem um efeito cascata muito louco também. Por quê? Porque eles fazem isso com seus bons olheiros no futebol da América do Sul como um todo, né? Então eles pegam o creme de la creme da coisa dos jovens jogadores. O Brasil, no atual contexto latino-americano, ele faz a rapa no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e pega aqueles bons jogadores que não tem mercado em Europa, mas são boas peças no contexto do futebol brasileiro, e os argentinos, por sua vez, fazem a rapa, né, sei lá, na segunda divisão do Paraguai, enfim. E isso é muito curioso, porque aí também vai se revelando um trabalho dos olheiros, né, dos procuradores, no sentido de quem busca, né? Que é muito interessante também, a ponto de se revelar tantos craques, né, tantos bons jogadores, como são as escolas da América do Sul. Agora, eu acho que tem motivo para se preocupar, sim,
Tajeres vem com essa força, né? Claro que, por exemplo, o São Paulo ganhou aqui no Morumbi, não correu riscos, mas os caras bateram pra cacete, bateram o jogo inteiro, catimbaram o jogo inteiro, incomodaram o jogo inteiro, né? Então, o grande lamento talvez seja para o futebol argentino, né? Porque o River é aquilo, daqui 2 meses o River pode voltar diferente, né? Como todo gigante, uma crise vira uma tempestade num copo d'água. E esses fatores pesam, aquilo que o Denis falou, entre a tradição, a camisa, né, e a força do místico, mediante desempenho e coisas do tipo, eu acho que não está nem lá nem cá, está no meio, né? Porque da mesma forma como um tropeço para um gigante pode ser uma coisa espalhafatosa, demorada e coisa do tipo, um tapa na cara é um soco na lata de cara, né? Não tem conversa. Então tem essa também. E então acho que esses elementos vão fazer do clássico argentino ainda mais rico, né? Mais rico em elementos, mais rico Sem em dúvida. tudo aquilo que é simbólico da própria Libertadores. Eu não vou perder por nada, cara. Acho que vai ser um jogão, tanto quanto Grêmio, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. E o técnico, né, é Walter Ribonetto, o técnico do Tajeres. Vê se eu estou acertando o nome dele aqui para não passar a informação errada. É exatamente isso, Walter Ribonetto. Quando saiu o sorteio, obviamente, todo mundo faz aquela pergunta, né? E aí, o que você achou? E aí ele responde que o River não é El Cuco de la Libertadores. El Cuco, eu fui saber, porra, que raios é isso? El Cuco? Ela tá falando do relógio? Não, El Cuco é como se fosse o bicho papão. E aí ele fala assim, não, que o River não é o bicho papão da Libertadores. Ele cita alguns outros times que ele acha que joga bem também, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, atual campeão, e o Bolívar. E até faz uma meia-culpa, falando assim: não, realmente, jogar no Monumental é muito difícil, mas a gente está preparado, já fomos lá, já empatamos, já ganhamos. E principalmente uma questão que você mesmo colocou, Bezerra, o crescimento do Tacheres nas competições internacionais. Ele vem marcando presença já há um tempo e vai criando aquela cultura, né? Estamos acostumados a falar do Tacheres agora. Eu acho que é isso, minha gente. Estamos aqui batendo 1 hora de programa exatamente agora. Já vou fazer o fechamento aqui, jogo para vocês para me dizerem aí o que vocês querem dizer para fechar esse programa. Eu já deixo um abraço aqui para todo mundo, reforço o pedido nos likes, no compartilhamento, para que a gente possa dar uma aumentada aí no nosso engajamento. Lá no YouTube já estamos quase com 100 seguidores, olha, eu estou comemorando. E no, e no Spotify a gente precisa dar uma melhorada. Então compartilha aí com o pessoal do Spotify também. Um monte de curtidas aí pra gente e para você que nos ouve nesse momento. Estamos aqui, ó, ansiosos para a chegada das oitavas de final. Denis, começa aí o nosso fechamento aí, manda um abraço para todo mundo e aí a gente já fica por aqui. Abraço para todo mundo. Tchau. Muito bem. Denis sempre econômico nas suas palavras aí. Um abraço para todo mundo aí, galera. Fica com a gente, né? Falamos aí de alguns confrontos. No próximo programa vamos falar dos mais importantes, Flamengo, tudo mais, né? Então, mas São Paulo. acompanhe a gente aí, fiquem com a gente. Vai ter muita coisa boa aí nos próximos programas. Um abração para todo mundo. Não esquece aí de curtir, seguir, ativar o sininho, as coisas tudo aí que tem que fazer, beleza, galera? Muito bem, Jonas. Um abração para todo mundo, especialmente para os gremistas. Não deixem de acreditar, vamos para cima deles, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Valeu. É isso aí, Bezerra. Um abraço, Valeu, Bezerra. Carlão, valeu, Denis, Douglas Dias, meu pequeno gafanhoto Jonas Ross, a toda a galera que esteve e está conosco. Forte abraço, boa semana a todos, nos vemos aqui em breve. E uma única menção antes da despedida é o lindo quadro hoje do cenário do nosso amigo Douglas Dias, misturando um pouco de erotismo e um pouco de psicodelia. Maravilhoso. Vamos torcer para o YouTube não derrubar aí o vídeo com a imagem aqui, que já estava no ar quando eu percebi. Adorei. Espetáculo. Eu não vou falar mais nada depois dessa. Um final de semana para vocês com muito erotismo e psicodelia
e futebol. E assim vai ficando o Futebol Liberta aqui nessa 8ª edição. Se a pátria livre é porque o futebol liberta. E vamos para cima. Valeu, galera. Até a próxima edição.